Então, primeiro, eu queria agradecer a disponibilidade, a agenda aí de todo mundo aí de participar durante esses momentos que a gente tem com vocês. E para esse Conecta dessa semana, como a Jade falou, e o Mate já até chegou a soltar um spoiler lá no grupo geral de vendas lá, a gente vai trazer uma novidade para vocês, uma nova ferramenta sobre como é uma ferramenta de onde vamos realizar a nossa renegociação para a temporada de clubes de férias 2026 e a partir daqui, tá? Então, quem é vendas de prédio aí, acho que ano passado acompanhou o Forms que a gente fez, e aí vai e volta o Forms, a preenchimento, confusão, devolve. Então, para esse ano, a gente conseguiu aprimorar o nosso trabalho aí, e a gente conseguiu desenvolver um relatório como se fosse uma RFP. Então, o pessoal de hotel já vai saber já logo de cara ali, já conhece um pouquinho da cara para os hotéis que preenchem as RFPs dentro do Salesforce. Então, a gente vai ter agora, a gente tem uma RFP específica para os clubes de férias, né? Então, vai garantir ali a agilidade, vai garantir que a informação esteja unificada numa única ferramenta e vai dar um ganho bom aí para a gente a partir de agora, tá? E aí, esse momento hoje aqui com vocês é para a gente mostrar a carinha do relatório e ir passando, tirando dúvidas. A gente teve um apoio muito especial do Rômulo, lá de João Pessoa, está aqui no call com a gente. Ele foi nossa cobaia de olhar o relatório, analisar, ter um pouco do olhar do hotel, né? Perante esse relatório aí, então pôde apoiar a gente. Então, primeiro também agradecendo aí o Rômulo por esse apoio, tá? E aí a ideia hoje é a gente fazer um passo a passo aqui com vocês, porém a gente já preparou um material de apoio que vai ser encaminhado, então vai ter um manual no PPT, em PDF para encaminhar para vocês, e também a gente já tem um vídeo pronto, gravado, já com um passo a passo mais detalhado. Então, além da gravação do Conecta aí, onde a gente vai simular um preenchimento aqui, depois vai ter um outro vídeo aí já editado, bonitinho, mais certinho ali, para quando vocês forem fazer o trabalho de preenchimento de vocês já vão ter esse material pronto aí também, tá? Então, eu vou conversando aqui com vocês e o Mate vai fazendo o preenchimento, tá? Então, a gente vai fazendo essa troca aqui hoje. E lembrando, gente, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, por favor, abram o microfone e falem. Eu sou a pessoa que eu detesto monólogo, tá? Então, por gentileza, vão tirando as dúvidas, ele não precisa anotar, e no final não, pode abrir o microfone e já tirar a dúvida na hora, tá bom? Vai lá, Mate. Beleza. Bom, então, gente, aqui, tela do Salesforce, tá? A gente está fazendo ainda no ambiente teste, mas ele já teve o deploy desse relatório, e o Mate, a perspectiva é de até amanhã a gente soltar as negociações dos clubes de férias para a temporada 26, 27, né? Então, tanto de Brancobras, Montreal, RDC e a Cobras Tour, então, que foi o último clube que a gente acabou conectando, mas a gente já vai trabalhar a temporada de renovação da tarifa do ano que vem, e agora o processo ele vai ser 100% dentro do Salesforce. Lembrando que, por ser uma RFP, então a gente vai seguir o mesmo modelo hoje que o time de Key Account atua, então vai ter uma RFP para cada um dos clubes de férias, então vocês vão receber 4 RFPs dedicadas para os clubes de férias, cada um com o seu cliente ali, tá? Então, aqui já é a Visão Hotel, né, Mate? Então, o Mate, ele vai encaminhar a solicitação para vocês. Na abertura, a gente já vai encaminhar um ponto que foi até pedido, o pessoal de distribuição e o pessoal de RM levantou essa necessidade, né? A gente deixar nos anexos as políticas dos clubes, então, política de cancelamento, a política de cutoff, para quem não sabe, é a devolução do allotment que a gente especifica para cada clube. Então, na temporada do ano passado e esse ano, a gente acabou não trabalhando com isso, porque era uma necessidade da rede a gente se aproximar mais e entender mais como funciona o clube de férias, o potencial deles. A gente viu hoje a Atlântica é uma rede que incomoda todas as outras redes quando a gente vai fazer reunião com os clientes, né?
Todo mundo fala que parou de vender lá e a Atlântica só vem crescendo, então foi um cenário muito bom. Mas para o ano que vem a gente vai voltar também a gente vai colocar cut-off para facilitar e ajudar também o resultado de vocês, a estratégia de vocês, tá? Então também temos essa novidade para trazer para vocês. Então, no primeiro momento, quando o Mate abrir lá a solicitação, enviar a solicitação, pode descer ali, Mate. Então, vocês já sabem, já vem todas as informações da RFP aqui nos campos. Então, por gentileza, a gente pede que vocês se dediquem um tempo ali para dar uma olhada. Também a gente vai encaminhar a produção dos destinos para vocês poderem fazer uma avaliação. Então, por gentileza, olhem lá todas as informações e se preparem para efetuar o preenchimento da RFP, tá? Então, quando a gente encaminhar, vocês vão receber o link para vocês poderem fazer o preenchimento. Então, só clicar lá no realizar preenchimento. Um ponto importante aqui mencionar que todas as informações e premissas, pessoal, que os clubes vão nos passar, com budget, previsibilidade, etc., estará contido também no texto aqui descritivo. Então, leiam com atenção antes de iniciar o preenchimento. Todas as informações vão estar contidas, e principalmente aqui, informação de cada cliente em relação ao budget, ao city cap, estará aqui. As informações de onde vai ser feito o carregamento e, como o Dan comentou, o prazo de cut-off de cada cliente. E também a validade da proposta. Tá? Um ponto importante para vocês. Isso. E aí, sobre a validade da proposta, só aproveitando aqui, vocês viram ali que no teste ele foi de 1 de janeiro de 26 até 31 de janeiro de 2027, tá? E a gente vai trabalhar com essa janela para os clubes de férias, para a gente não perder a janela da alta temporada do primeiro mês ali de janeiro. Então, a gente já ter as tarifas carregadas nos clubes para o mês de janeiro, e a gente ganha até um fôlego a mais ali na temporada, na renovação das tarifas para a temporada do ano que vem, tá? E aí, sobre o City Cap, acho que a gente já falou muito esse ano, já reforçou muito esse ano, mas vamos reforçar aqui novamente também. O City Cap é o teto estipulado pelos clubes, onde a gente consegue ter a maior aderência dos associados. Então, a grande maioria dos associados dos clubes de férias, eles estão dentro do plano onde aquela tarifa ali é a tarifa máxima que aquele associado pode conseguir trocar as diárias dele, né? Então, é muito importante a gente fazer a nossa análise e a gente tentar ser a mais aderente possível ao City Cap, tá? Então, só deixando esse reforço aí para vocês. Um ponto importante, pessoal, na semana passada eu já realizei um estudo da produção desse cliente, né, do segmento clube de férias, versus o ano passado das nossas unidades negociadas. Esse estudo ele foi encaminhado para todos do time de venda. Caso alguma unidade não tenha recebido, por favor, sinalize. Mas esse estudo terá todas as informações, principalmente em relação ao share de crescimento. O bacana desse relatório é que conta a informação de todas as nossas unidades. E vale até a provocação para vocês poderem observar as unidades que realmente chegaram no teto, tiveram uma boa negociação, né, atenderam a necessidade desse cliente, ou seja, esse City Cap, tiveram sim um crescimento expressivo, seja em ocupação, mas principalmente em receita. Hotéis que não negociaram a tarifa, clube de férias, a gente percebe que algumas tiveram crescimento e outras não tiveram crescimento, nem em ocupação, nem em receita. Então, antes de precificar, verifique esse relatório, senta, estuda ali com o seu GG, comprova, né, através dessas informações, que de fato, né, o valor da tarifa acaba trazendo ocupação e receita. Beleza? E aqui, acho, antes da gente entrar também, só vale um reforço de informação para os hotéis que são CSCRM. Antes de vocês realizarem esse preenchimento, o preenchimento da negociação para os clubes de férias, levem isso na reunião semanal que vocês têm com os RMs, para ter essa troca com eles, tá? A gente tem uma interface muito grande ali com o time, com as coordenadoras, com a Rafa Cortez, mas vale esse reforço aqui para vocês. Eu acredito que vocês já iriam fazer, mas vale vocês terem esse momento dedicado na reunião para discutir a estratégia junto com eles, para depois vocês virem e fazerem o preenchimento aqui, tá? Então, o Mate já clicou ali para realizar o preenchimento da RFP, então é o mesmo botão que hoje vocês já estão acostumados, mas a cara é uma cara totalmente nova, né? E aqui, para facilitar
a concepção desse preenchimento, a gente pensou na lógica de pensamento de vocês. Então, num primeiro momento, ele vai ser dividido por sessões, vocês vão acompanhar ali, tá? Então, num primeiro momento, a gente vai entrar sobre os dados principais da proposta, sobre categoria de apartamento. Qual categoria de apartamento eu quero preencher para aquele clube de férias, para a proposta do clube de férias, tá? Então, categoria do apartamento, importante. O nome que vocês vão colocar aqui é muito importante ser o mesmo nome que está cadastrado na Omnibis, tá? Isso vai ajudar a dar mais agilidade para o time de distribuição conseguir na hora de fazer o carregamento das tarifas, tá? Para a gente ter as informações coincidindo e ser mais rápido esse processo. Então, só anotem, deixem um asterisco aí de categoria do apartamento, tem que ser a mesma nomenclatura da Omnibis. Tá? Não é só colocar, pessoal, superior casal. Tem que colocar superior, casal, não fumante. Vai ser idêntico, tá? Ponto de atenção. E só antes do Dan continuar, pessoal, teremos muitas observações adicionais, tá? A gente pede que vocês passem o mouse em cima de todos os vizinhos que tiverem e verifiquem a informação oculta, tá bom? Tá. Então, aqui no caso, vamos preencher como superior twin não fumante. Sigla do apartamento no VHF, importante também, tem que ser a mesma sigla do apartamento também para auxiliar o time de distribuição ali na hora de fazer os carregamentos, tá? Tipo de pensão, a gente sabe que os clubes, eles trabalham com hotéis, obrigatoriamente tem que ter a tarifa com café da manhã, e a rede já trabalha com tarifa com café da manhã em todos os hotéis, porém a gente abre mais duas variações pensando em alguns produtos que a gente tem, ou se vocês quiserem ofertar, tem um AIB muito bom, acho que eu trago aqui como exemplo o Doubletree Porto Alegre, que tem um AIB maravilhoso lá, e quer oferecer também uma pensão MAP para os clientes, né? Então, com café e jantar já incluso na diária. Então, vocês podem preencher uma com café, depois voltarem a fazer uma com MAP e uma com FAP. Mas aqui vamos seguir o padrão da rede, que é café. Tá? Só um reforço, pessoal. A tarifa com CityCap, que vai estar informada, ela se refere à tarifa com café, tá? Aí aqui, quantidade de adultos que acomoda no apartamento igual cadastrado no Omnibis, então também a gente reforçando. A gente sabe que o clube de férias, ele considera sempre para precificação base apartamento duplo, então por isso que na hora que vocês clicarem 1 ou 2, ele já vai aparecer, porque single e duplo para o clube de férias é basicamente o mesmo preço, e a gente traz a variação para os apartamentos que acomodam 3 ou até 4 adultos, vocês poderem fazer o preenchimento aqui, tá? E essa informação também precisa ser a mesma cadastrada dentro da Omnibis na categoria do apartamento informado. A gente pode colocar 3, Mate, que aí depois ele já abre mais para baixo. Política de criança da unidade, o Mate já tinha clicado ali no izinho, a gente vai colocar aqui a política de criança da rede, que é uma criança de até 7 anos. Aqui, novamente, para a gente ter a conciliação da informação. E aí depois, na parte de baixo, aonde que essa criança é acomodada. A gente sabe que o padrão da rede também é na mesma cama dos pais, mas ali ele é um campo de múltipla escolha, tá? Então vocês podem preencher, colocar a mesma cama dos pais, vocês podem ofertar nesse apartamento, vocês conseguem acomodar uma criança em uma cama extra que vai ter um custo adicional, e aí ao selecionar já vai abrir ali o campo para vocês colocarem o preço dessa cama extra, ou também nos hotéis, acredito que a gente tem o Quality Suites Vila Velha, que tem sofá-cama, e aí a criança pode dormir no sofá-cama, vai ser dado como cortesia naquele apartamento, pode selecionar ali. Então, vocês podem ter o padrão da rede ou mais essas duas opções aí para poder colocar, tá? Pontos importantes, tá, pessoal? Políticas de CHD tem que ser a mesma da unidade. Nós não conseguimos trabalhar com política diferenciada para o clube de férias, visto a restrição na questão do tarifário da Omnibis. Tá? Não consigo alterar a informação em apenas um único tarifário. Tá? Então, nesse ponto, tem que considerar a da unidade. E sobre o ponto do valor da cama extra, o valor precisa ser já incluso as taxas, valor monetário. Tá? Vocês não conseguem inserir a informação de, por exemplo, R$100 mais 5%. O campo é bloqueado, então eu peço que já considerem todos os valores com taxas. Tá? Nesse caso, eu vou informar aqui 120, e um ponto aqui que ficou aqui pendente foi estacionamento cortesia,
Se o estacionamento for cortesia, basta marcar a opção sim. Caso o estacionamento tenha algum custo adicional, ele também abre um campo digitável, vocês podem inserir o valor. O mesmo valor precisa já estar incluso todas as taxas. Beleza? Bom, então, seguindo, a gente preencheu o primeiro campo ali, que era informações do apartamento e informações gerais do hotel, né? Então, passado isso, a hora que o Mati clicou ali no estacionamento, vocês viram que já abriu a segunda sessão, que é a sessão para a gente informar os períodos que a gente quer colocar. Então, para esse ano, até para ficar mais fácil para vocês, a gente criou um sistema de calendário onde a data de início do período é sempre a data de início da nossa negociação. Então, a gente está falando que essa renovação, as tarifas vão ser válidas a partir de 1/1 de 26, então por isso que ele já vem preenchido ali. Aí, na data de fim, vocês vão selecionar ali no calendário a data que vocês querem colocar. Então, pensem nos períodos antes de vocês sentarem para fazer essa sessão, já abram o calendário de vocês, já vão fazendo as anotações dos períodos, tá? Então, a gente separou 4 tipos de períodos. Então, a gente tem os períodos de baixa temporada, alta temporada, pacote e os períodos ou datas que a gente quer colocar como blackout date, tá? Então, hoje, esse ano também, vocês vão inserir os blackout dates já pré-programados de vocês. A gente sabe que tem grandes eventos, grandes feiras, que geralmente já vem com blackout date por parte de vocês. Então, a gente vai trazer e vai inserir já aqui nesse momento, tá? Então, pegando como exemplo um hotel de São Paulo, aqui no preenchimento, tá? Que a gente tem primeira parte de janeiro ali até fevereiro como sendo uma baixa temporada. Então, vocês vão selecionar ali no calendário até 28 de fevereiro, como um exemplo aqui, tá? Então, feito isso, vocês são obrigados, então, aonde tem o asterisco vermelhinho, é o obrigatório preenchimento, e aí vocês vão determinar o período que vocês querem. Então, exemplo, baixa temporada. Aí vocês viram que, automaticamente, o sistema ele abriu uma data de segundo período, já sendo a data seguinte da final que eu coloquei antes. Então, é para seguir a sequência de calendário mesmo, tá? Para a gente não ter, igual já ocorreu no passado, colocar 2 datas ali em 2 períodos e depois a gente ficar na dúvida e ter que voltar com a informação, qual que era a data correta. Por isso que a gente já trouxe essa automação aí nesse momento dos períodos, tá? Então aí, de 1 do 3, só para a gente fazer um teste, pode colocar até 6 do 3 ali como um período de alta temporada. De 7 do 3, aí vamos colocar ali de 7 do 3 até 9 do 3. Mais um. Não, volta. Até 9 do 3 ali como blackout date. E aí, quando vocês clicarem em blackout date, a gente só abriu esse campo de descrição para vocês poderem colocar para a gente, contar o porquê que vocês estão colocando, qual que é o período daquele blackout date, só para a gente ter essa informação e poder repassar para os clubes também. Então, olha, essa data está fechada porque acredito que a praça de Goiânia, a gente estava até discutindo agora há pouco, vai ter o MotoGP ano que vem, em março, e está todo mundo desesperado, e com certeza eu já espero que venha com um blackout date. No caso, vocês preencheriam como MotoGP o motivo, só para a gente poder informar o clube, tá? E aí depois, pode preencher de 10 do 3 até, vamos supor, até abril já como um período de alta temporada. E aí também entra, alta temporada não, pacote, perdão, Marte. Uma quantidade de dias aqui, vai ficar um pacote absurdo. Então diminuindo. Vou colocar aqui, 18. Tá. Aqui no pacote, gente, a gente abre essa janela de mínimo de noites, tá? Aqui porque a gente sabe, o pacote, geralmente é o pacote de Natal, pacote de Réveillon, pacote de feriado, e ano que vem a gente sabe que teremos muitos feriados prolongados ao longo do ano. Então, aqui a ideia é para vocês poderem não deixar como blackout, né? Porque depois na precificação a gente vai falar um pouquinho mais, mas esses períodos de exceção, vamos colocar dessa maneira, que é a alta temporada e o pacote, eu posso trabalhar com tarifas fora do city cap do clube, tá? Então a ideia aqui é que vocês não tenham cuidado de não fechar. Deixa disponível, mas deixa disponível no preço que vocês querem vender aquele pacote, tá? E aí a gente sabe que o pacote exige um mínimo de noites, então por isso que a gente traz essa informação para vocês colocarem ali, tá?
Então, aí vocês podem colocar o período de 4 noites, um exemplo. Não está indo. Não tá aí. Parou o funcionamento do teclado. Carnaval. Fechou. Ele não vai aceitar, ele precisa de um número. Ah, esse número. Fechou. Aí. E aí depois vocês podem descendo e percorrendo todos os períodos que vocês precisam, tá? Só um reforço aqui. Como a data da validade da proposta a gente vai encaminhar para vocês, que ela é de 1/1 de 26 até 31/1 de 27, todas as datas aqui que vocês forem preencher no período tem que contemplar essa janela, tá? Então vocês vão ter que pensar no calendário de 13 meses para fazer o preenchimento. Caso vocês preencham o último período, encerrando, sei lá, em 31/12 de 26, o relatório ele vai informar um erro, porque ele vai voltar para vocês poderem fazer o preenchimento, considerando até a data final da proposta, tá? Então, por isso que aqui eu falei lá no começo, vocês colocarem primeiro, abrirem o calendário e pensarem na estratégia, nos períodos, para depois vir preencher aqui. Acho que vai ser mais fácil e mais assertivo para vocês, tá? Aqui pode já finalizar? Já pode finalizar ali até... Mas aqui eu deixo. Tá aí. Mas tá numa data anterior, Mate. Oi? Tem que ser 27. Aí, 27. Então, mas aqui eu deixei só para o pessoal ver que não precisa negociar o ano inteiro com esse período. Eles conseguem brincar aqui com várias datas. Então, coloquei baixa, depois coloquei o pacote, uma alta, voltei para baixa. Então, dá para você flexibilizar o seu calendário anual sem nenhum problema. Então, feito isso, a gente entra agora na parte de precificação. E aí a gente separa a precificação em baixa, alta e pacote. Primeira precificação que vocês vão preencher é a precificação de baixa, tá? E aqui, diferente, a gente trouxe mais algumas informações para vocês detalharem para a gente, tá? Então, aqui, a quantidade de apartamentos de allotment na semana, e depois, do outro lado, a gente tem a quantidade de apartamentos de allotment para final de semana. A gente sabe que tem alguns hotéis que, principalmente em praças corporativas, onde a semana existe um boom de clientes corporativos, uma alta demanda, e talvez ele não consiga dar uma quantidade de allotment de apartamentos boa durante a semana, mas para o final de semana, por ser o perfil corporativo e o hotel esvaziar, ele consegue aumentar esse allotment para o cliente poder, para o clube de férias poder trabalhar melhor o final de semana. Então, por isso que a gente fez essa diferenciação aqui de semana e final de semana. E, além disso, para o final de semana, a gente traz aquela coluna ali do meio de allotment, que é para vocês selecionarem para a gente quais são os dias que vocês consideram como check-in no final de semana. A gente sabe que tem praça que o check-in, meu final de semana inicia na quinta, então check-in a partir de quinta eu considero como final de semana. Não, para mim o check-in é a partir de sexta. Para mim é de sexta e sábado, porque domingo já começa a pegar uma demanda corporativa. Então eu não quero considerar a tarifa ou o allotment de final de semana no domingo. Então, por isso que a gente tem esse campo do meio, para vocês poderem fazer essa seleção e essa informação migrar para a gente poder levar para o clube de férias também e no carregamento na hora lá do time de distribuição, tá? Então, aqui vocês vão preencher, por exemplo, um exemplo, allotment durante a semana de 2 apartamentos. E outro ponto é a tarifa também do final de semana, né? Exato. Aí a gente vai trabalhar com... E aqui um detalhe, tá, gente? Aqui vocês estão vendo que está aparecendo tarifa de 1 e 2 adultos e tarifa de 3 adultos. Essa informação, ela é lá do primeiro campo que vocês preencheram, lá em cima, quantidade de adultos que acomoda no apartamento, igual cadastrado na Omnibis, tá? Como a gente selecionou 3, ele abre a tarifa para 1 e 2 adultos e a tarifa para 3 adultos. Se a gente seleciona 4 adultos, meu apartamento, ele é um twin com cama de casal, dá para acomodar 4 adultos. Ele vai abrir mais um campo de preenchimento ali para vocês informarem a tarifa para 4 adultos, tá? Então, a gente tem esses campos que aparecem conforme o preenchimento de vocês, das informações de vocês ali, tá? Mas considerando 3 adultos, vamos considerar o city cap de 280,
A tarifa para 3 adultos, ela é uma tarifa já especial, lembrando que o clube ele considera como base o apartamento duplo, tá? Então eu posso colocar um valor acima do meu city cap para o triplo, para o quádruplo. Aí a gente entra para o preenchimento de final de semana. Eu trago que o meu final de semana ele é check-in sexta, sábado e domingo. Você quer reforçar a parte da tarifa? Só vou reforçar ali a informação da tarifa, pessoal. O city cap informado pelo cliente, ele já é incluso as taxas. Então, nós temos que cuidar ali no momento do preenchimento de já incluir todos os impostos, tá bom? Aí sim, pode preencher lá o final de semana como sexta, sábado e domingo. Então, vocês só selecionam essa data. E aí, para o final de semana, meu hotel é um hotel corporativo, final de semana eu estou mais vazio, posso dar mais disponibilidade. E aí, o meu final de semana, eu posso negociar até num preço mais atrativo. Foi algum caso de alguns hotéis que procuraram o mate aí ao longo do ano para fazer uma renegociação, fazer uma condição especial para o final de semana. Então, aqui vocês já podem fazer isso a partir já desse momento da precificação de vocês, tá? Então, se vocês não quiserem, não tem problema, é só repetir o mesmo valor de semana em final de semana, tá? Até aqui, gente, alguma dúvida? Eu falei que eu detesto monólogo e ninguém perguntou nada até agora. Tá todo mundo entendendo, né? Eu tô de olho nas câmeras aqui, eu não tô projetando, eu tô vendo vocês, tá? Eu tenho uma dúvida. Diga aí. É o seguinte, nessa parte de cima de final de semana e durante a semana, além das tarifas de alta, baixa e pacote, eu tenho a opção de dar uma tarifa de final de semana e semana, é isso? Exatamente isso. Você pode fazer essa diferenciação esse ano, tá? Você sempre pôde, né? Sempre foi possível. É que a gente entendeu ao longo do ano que vários hotéis voltaram para a gente pedindo para fazer uma renegociação especial para as tarifas de final de semana, por isso que a gente trouxe aqui para o relatório, tá? Então, você quer um prédio de São Paulo, que a semana sua performa muito melhor do que o final de semana. Então, no final de semana, eu quero impulsionar ali, ou pode ser o contrário também, tá? Vamos pegar aqui um exemplo, sei lá, um hotel do Nordeste, onde o final de semana acaba sendo mais forte do que a semana, pensando no perfil público lazer, público de férias, tá? Então, o inverso também pode ser aplicado aqui, tá? No final de semana, a minha tarifa, ela acaba sendo mais cara do que a minha semana, tá? Então, aqui, esse campo de preenchimento é para a gente pensar nessa estratégia, tá? Tá, mas vamos lá. Eu preenchi uma tarifa de baixa pensando em janeiro e fevereiro, que contempla os finais de semana, um exemplo. Uhum. Quando eu chego lá embaixo, que eu vou pensar em final de semana, como que ele vai entender isso? Ele vai respeitar primeiro a baixa, a tarifa de baixa, ou a tarifa de final de semana? Ou elas têm que ser iguais? Entende o que eu quero dizer? Porque, por exemplo, uma tarifa de final de semana em fevereiro, ela pode ser a mesma que uma baixa, mas não necessariamente. Como que isso se comportaria nesse sentido para o cliente entender que eu estou dizendo que o meu final de semana, naquele período, é aquela tarifa? E não a tarifa de baixa? Isso vai ser na hora do carregamento, tá, Isis? Então, você preenchendo aqui, assim, esse relatório ele é interno nosso. A gente vai extrair esse relatório e na hora, quem vai dar essa informação é a gente na hora de carregar a tarifa para o cliente. Então, aquele período, um exemplo lá, pegando o primeiro exemplo que a gente selecionou de 1 de janeiro até 28 de fevereiro, se eu não me engano, né? Então, você está contando que essa janela inteira, ele é uma baixa temporada, e aí, na semana, aí você precisa, Isis, preencher a coluna do meio de allotment, porque é essa coluna do meio aqui que vai sinalizar para a gente o que você considera seus finais de semana. E aí, no momento que o time de distribuição for fazer o carregamento, eles vão entender que, tá, a Isis preencheu nessa janela de 1/1 de 26 até 28/2 de 26, segunda, terça, quarta e quinta, eles vão carregar o preço de 280 para o single e duplo e 310 para o triplo. Mas de sexta, sábado e domingo, que a Isis sinalizou que esse é o final de semana para ela, eles vão carregar o preço de 240 para single e duplo e 280 para triplo, tá? Então, essa informação, a gente que dá para o clube de férias. E aí a gente vai fazer o carregamento baseado nesse conceito que eu trouxe aqui para você. Tá, então, na verdade, eu vou dar duas tarifas, na verdade. Eu só vou estipular lá em cima as datas que é baixa
pacote e alta, mas as tarifas que vai designar essa diferenciação é durante a semana e final de semana. Isso, mas que nem eu comentei, Isis, se você não quiser fazer essa diferenciação, tá tudo bem. Dan, eu não vou dar um preço diferente no final de semana. Então, você vai preencher 280 a 310 na semana e 280 e 310 no final de semana. Não, eu tinha entendido que nós iríamos dar uma tarifa de baixa, uma tarifa de alta e uma tarifa de pacote, mais a de final de semana. Isso, não, a gente vai dar essas 3 tarifas. É que a baixa temporada a gente quebra devido a essa necessidade que a gente sentiu por parte dos hotéis ao longo do ano, tá? Não vai ter negociação de tarifa final de semana, Isis, em um período de alta temporada. Tá, era isso que eu queria entender. Tá bom, entendi. Vocês vão entender que a tarifa de alta temporada, ela é independente da semana ou do final de semana. Exatamente. Entendi. O que você selecionar como período de alta, você entra na próxima sessão, que aí você vai colocar o teu preço de período de alta temporada. Tá, perfeito. Agora entendi. Tá. Obrigada, meninos. Imagina. Lembrando que o teto, que é informado ali no início da precificação, o clube considera o teto para durante a semana, tá bom? Tá. Tarifa de alta. Tá. Então aqui, gente, espera lá, a Gabi também trouxe 2 pontos aqui. Com relação às datas informadas de blackout, conseguimos alterar ou incluir datas no decorrer do ano e também período de alta e período de baixa. Gabi, o interessante aqui é você já fazer um estudo do ano que vem, já todo, do seu calendário, para você já determinar esses períodos. Você consegue incluir mais datas de blackout date para o ano que vem? Sim, vai ser possível, mas lembrando que para a negociação do ano que vem a gente vai ter o cut-off, então a devolução dos apartamentos de allotment por parte do clube automaticamente. Então, se a gente está em negociação com os clubes, mas a gente vai ter uma média ali de 15 dias. Então, com 15 dias de antecedência, aqueles apartamentos de allotment que o clube estava bloqueado para ele devido à negociação, ele volta automaticamente para a sua grade de disponibilidade, tá? Mas vai ser possível. Agora, período de alta e período de baixa, a ideia é vocês fazerem esse pré-estudo detalhado antes, por isso até que, para quem tem CSCRM, eu trouxe a informação, trouxe aqui o pedido para vocês terem essa troca com eles antes do preenchimento, tá? Então, seguindo aqui na parte de preenchimento, então, trazendo aqui o ponto que a gente comentou agora com a Isis, entra a precificação para a alta temporada. E aí, reforçando de novo com vocês, a alta temporada ele é um período especial, é um período de exceção, onde a gente não precisa trabalhar com a tarifa do teto, do CityCap dos clubes, tá? Aqui vocês podem colocar a tarifa que é interessante para vocês comercializarem, tá? Porém, lembrando, pessoal, como que funciona um título de hospedagem? O associado ele efetua o pagamento de uma mensalidade no decorrer de 12 meses, e no final desses 12 meses ele pode trocar por X noites em determinados hotéis. O clube ele estabelece esse CityCap para que o associado consiga trocar pelo número máximo de diárias que ele contratou no plano. Ou seja, eu sei que se eu oferecer uma diária de R$280, o associado ele vai conseguir trocar todas as noites no meu hotel. A partir do momento que o hotel negocia uma tarifa acima desse CityCap, o hóspede ele pode ficar no meu hotel, mas vai reduzir o número de noites deles, né? Ou seja, ao invés de ele poder trocar por 7 noites, ele vai poder trocar por 3, ou, em alguns casos, ele ainda paga um valor adicional, né? Então, ou seja, ele já pagou o título de 12 meses, e no final ele quer ficar num hotel X, com um custo de R$300, R$400 a diária, acaba que ocorre a perda do direcionamento de venda, né? Então, pensem em vocês, eu já paguei o meu título o ano todo, eu vou pagar mais para ficar em um hotel? A gente chama atenção por quê, né? Porque no momento de vocês precificarem uma alta, como o Dan já comentou, eu não preciso honrar a tarifa de 280, mas a nossa precificação tem que ser a melhor possível, próximo desse budget, justamente para reduzir o pagamento de um complemento tarifário pelo associado. Daí sim, o cara vai falar, não, beleza, eu pago ali um custo adicional, mas não é tanto. É só esse ponto que vocês precisam considerar também no momento de precificar, tá bom? Fechou, né? Pode continuar. Bom, então seguindo, vocês vão preencher ali o preço para single e duplo, triplo ou quádruplo, se vocês selecionaram lá
para 4 adultos, e a quantidade de apartamentos de allotment que vocês querem destinar para esses períodos de alta temporada. Aqui importante, se vocês selecionarem vários períodos de alta temporada, lá na hora de preencher os períodos, vocês não vão conseguir quebrar a quantidade de allotments para alta temporada por cada um dos períodos. Aqui a gente considera toda aquela janela que vocês colocaram como alta temporada, tendo a mesma quantidade de apartamentos de allotment, tá? E um ponto importante, tá, pessoal? Lembre-se que vocês estão preenchendo a negociação referente a um clube. Como o clube trabalha com tarifa fixa e allotments fixos, vocês têm que pensar na negociação do segmento, porque todos os valores serão multiplicados por cada cliente, tá bom? É isso. Pode continuar. Maravilha. E aí a gente entra no último ponto, tá? Que é o de pacotes. Então, aqui, de novo, o pacote a gente entende que ele é para um período muito especial para os hotéis, por isso que aqui a gente já traz um primeiro campo, que é o campo de condição de tarifa, ela sendo reembolsável ou não reembolsável. Então, vou dar um exemplo, os hotéis que já têm o hábito de ter uma festa de Réveillon e quer trabalhar com, deixar disponível para o clube de férias poder trabalhar. Mas esse período específico é o período de todos os pacotes, também a mesma lógica lá do preenchimento de alta temporada. Todos os meus períodos que eu estou falando que é um pacote, todos eles vão ser não reembolsável. Ou todos eles serão reembolsável. Aí é uma estratégia de vocês. E aí o mesmo preenchimento que a gente teve lá para alta temporada. A gente preenche a tarifa, para single e duplo, mesmo preço, triplo a gente pode colocar o valor, e a quantidade de allotments, de apartamentos de allotments que vocês estão destinando para os pacotes, para todos os pacotes, tá? Feito isso, a gente entra num outro campo que foi uma novidade que os clubes de férias trouxeram esse ano, né? Eu acho que vários de vocês chegaram a acionar o MAT, já fizeram, alguns já concederam algumas condições também aí para os clubes, né? Que é um benefício exclusivo para o clube. Por que a gente trouxe esse ponto aqui? Os clubes trouxeram essa informação para a gente esse ano. Até então, o ranqueamento dos hotéis dentro dos sistemas dos clubes era por precificação. Então, o hotel mais barato aparecia em primeiro lugar e o hotel mais caro aparecia em último lugar, tá? Ao longo do ano, eles entenderam que os hotéis que davam benefício para os associados tinham mais conversões e, com isso, eles trouxeram também esse benefício ali atrelado ao ranqueamento. Então, hoje, o hotel que tem um preço bom e oferece um benefício para o associado, ele é ranqueado melhor do que o hotel que só oferece o preço mais baixo, tá? Então, por isso que a gente trouxe aqui, e a gente já trouxe, pegando aí com o que os hotéis ofereceram e o que é usual para os clubes de férias, a gente trouxe já ali umas pré-opções para vocês preencherem, então, welcome drink, early check-in ou late check-out, mimo de boas-vindas, upgrade de categoria mediante disponibilidade, desconto no restaurante do hotel. Então, para os hotéis que têm AIB próprio, pode ser uma estratégia para você fomentar o teu AIB ali e o hóspede jantar. Então, a hora que você clicar ali, ele abre lá o percentual de desconto que eu vou dar no restaurante do hotel para esse hóspede, para as refeições que ele fizer no restaurante. O estacionamento, cortesia durante a estada. Então, o hotel que cobra o estacionamento, mas para o cliente do clube que é da ele cortesia, é só selecionar ali. A gente tem um campo de outros, e ali no campo de outros ele vai abrir para vocês poderem descrever qual benefício vocês querem agregar aqui para o associado, para os clubes de férias. E por último, a gente tem ali a opção, não vou conceder esse benefício, tá? Aqui, de novo, é uma sugestão nossa vocês oferecerem, pensando neste ranqueamento, que nem eu citei agora, mas se vocês entenderem que, Dan, Mate, meu hotel não vou dar um benefício, tá tudo bem, a gente só deixa a informação ali, vocês não são obrigados, a gente só reforça que sabe que não dando benefício não vai garantir um melhor ranqueamento ali dentro da página, tá? Um ponto importante, pessoal, os benefícios eles estarão atrelados à validade da proposta. Nesse caso, como nós negociamos o período de 1º de janeiro de 2026 até o dia 31 de janeiro de 2027, o benefício vai estar incluso durante todo esse período. Bom, aqui, a partir do momento que vocês finalizaram esse preenchimento, recomendamos, então, que vocês retornem a toda a proposta, validem as informações de preenchimento.
Caso esteja tudo certo, basta seguir com o preenchimento. Basta clicar no avançar. E aí, no avançar, a gente traz uma nova tela para vocês também, tá? Então, a gente sabe que para os clubes de férias, geralmente é negociado a primeira categoria de apartamentos, sempre cama casal, cama twin. Então, a gente traz 3 opções aqui para vocês, tá? A primeira opção é você gostaria de incluir uma categoria adicional à sua proposta? A primeira opção, sim. Quero fazer o preenchimento de mais uma categoria com as mesmas condições. Esse primeiro sim, gente, ele se vocês vão negociar o standard ou superior, enfim, a primeira categoria, e ele não vai ocorrer nenhuma mudança de valores e períodos, tá? Então, vocês só querem incluir a segunda categoria, mas tudo que vocês preencheram para a primeira vale para essa segunda, tá? Então, vocês vão ver que ele vai vir o primeiro campo vazio para vocês poderem fazer o preenchimento. No caso, a gente preencheu como twin, vamos preencher superior casal não fumante. A sigla. Aqui a tarifa café, ele já puxou preenchida. Aqui vocês podem fazer esse ajuste, então, o casal só acomoda 2 adultos, tá? Ali a política de criança, reforça ali a acomodação onde vai ser. E aí, se vocês olharem, pode descer no mate, ele trouxe toda a informação que vocês preencheram antes. Então, para vocês não ter o retrabalho de pegar o calendário e preencher o calendário 100% de novo, e precificação também. Se ir descendo, lá vocês viram que a gente mudou, que só acomoda 2 adultos, automaticamente ele fechou o campo de 3 adultos, de preço para 3 adultos aqui, e ficou somente o de 2 já preenchido, tá? Então, ele vai puxar todas as informações idênticas ao que vocês preencheram anteriormente. Só a primeira categoria lá, a primeira seção, que vai vir em branco para vocês poderem preencher. Tá? Aí descendo. E vamos para o avançar. Volta aquela tela. Aí eu tenho o segundo sim. O segundo sim sim, quero fazer o preenchimento de mais uma categoria com outras condições. Então aqui a gente clica em avançar. Essa opção, ela é para quê? Eu não quero perder o calendário de períodos que eu já preenchi. Porém, eu vou preencher uma categoria completamente nova, com uma precificação nova, com uma estratégia nova. No caso, o Mate até ali já começou a preencher como quero oferecer a categoria luxo para os clubes, né? A gente sabe que não é usual, mas começa a ser uma procura que os clubes estão tendo de uma segunda categoria, de outras categorias dentro dos hotéis, tá? Então, eu vou preencher, quero disponibilizar minha luxo. Então, aqui ele vai preencher... Beleza. Lembrando, pessoal, que o City Cap, que foi informado lá no início da proposta, ela se refere à primeira categoria do hotel, ou seja, a categoria standard, superior. Quando vocês negociarem uma categoria acima, a tarifa pode ser divergente. Daí nós não temos um City Cap definido, tá? Então, como o Dan comentou, as informações não vêm preenchidas, então vamos preencher novamente as mesmas informações. Copacama, estacionamento cortesia, não, Clara 20, beleza. As informações do período vêm já pré-preenchida, mas aqui embaixo o campo ele vem em branco e vocês precisam daí realizar um novo preenchimento. Então segue a mesma estratégia do primeiro preenchimento, porém pensando em precificação e allotment para essa nova categoria. Fechou, vou colocar alto também. Um período de pacote. Fechou. E no avançar. E aí, depois que vocês preencherem todas as categorias que vocês querem ofertar para o clube de férias, é só depois, então, ali no não, concluir o preenchimento e quer enviar essa proposta. Que a proposta vai ser enviada e depois a gente vai fazer toda a análise, todo o trabalho junto com os clubes, a devolutiva com vocês, caso seja necessário. Aí já é um processo normal de RFP, igual já acontece hoje com o time de Kickout TMC, quando
abrem esse tipo de oportunidade para vocês, tá? Então, basicamente hoje era isso que a gente queria apresentar para vocês. Eu sei que é um conteúdo mais extenso, é um conteúdo mais técnico, por isso que a gente já preparou todo o material de apoio para vocês poderem fazer o preenchimento, o vídeo mais detalhado, mais conciso, mas vocês também vão ter a gravação do BeExpert aqui, que depois a Jade vai compartilhar aqui com a gente vai compartilhar com vocês. E estamos abertos, acho que a gente tem uns minutinhos ainda, né, Jade? A gente está aqui aberto para, se alguém tiver mais alguma dúvida, algum ponto, quiser trazer, fique à vontade. E ouvir também de vocês, pessoal, o que vocês acharam. O que vocês acham? Troquei essa troca aí com vocês, porque para nós aqui foi um avanço, ficamos extremamente felizes aí com essa novidade. Gostaríamos de ouvir aí o feedback de vocês também. Pode falar, Isis. Olha, eu de novo, hein? Meninos, é assim, essa tarifa, ela não está inclusa no tarifário, então nós podemos criar uma tarifa que não esteja no nosso tarifário de 2026, porque ela não vai contabilizar nem nas especiais e não necessariamente tem que estar ali no nosso tarifário, certo? Para essa resposta, eu vou pedir ajuda dos universitários de distribuição, porém eu entendo que sim, Thaís, ela não é uma tarifa de estratégia fora das tarifas do tarifário, tá? Porque ela vai ser dedicada e carregada exclusivamente para os clubes de férias. Mas aí também deixa o Kaique complementar aqui. Exatamente isso, Dan. Tarifas de clubes de férias, elas não estão contempladas dentro do tarifário e elas não descontam de tarifas especiais que a gente tem aquela cota para vocês criarem, tá? E é importante destacar também que as tarifas já estão com todas as taxas impostas inclusos. Então, isso também não está composto dentro do tarifário. O valor que vocês carregarem lá, a gente vai disponibilizar dentro da Omnibis para os clubes que são online. Tá ótimo. Mais alguém, gente? Eu achei ótimo também, viu, meninos? Eu achei que ficou excelente, assim, dessa forma. Lógico que não, eu acho que nesse primeiro momento pode ser que surjam algumas dúvidas, mas estando todas as informações ali, eu acho que facilita bastante a gente preenchendo e analisando também para ver a melhor opção de valor também. As dúvidas a gente tem certeza que elas vão aparecer, Thaís. Até com certeza. Um primeiro momento, um primeiro ano, um relatório novo, tudo mais. Mas sempre que vocês tiverem dúvidas, o Mate está saindo de férias, ele sai de férias amanhã, mas eu vou ficar aqui no apoio com vocês. Então, tudo que vocês tiverem de dúvidas sobre o relatório, sobre como preencher, que informação eu tenho que cadastrar ali ou não, vocês podem voltar comigo, podem me gritar no WhatsApp, me chamem no WhatsApp, no chat aqui do Google, tudo mais, que eu paro um momentinho e ajudo vocês ali nessa hora do preenchimento, tá? Maravilha, obrigada, viu? Imagina. Mais alguém, gente? Então tá bom. Acho que é por isso. Acho que é isso hoje, Jade. E só um pedido agora, pessoal. Por favor, me ajudem com essa tarifa dentro desse budget, por favor. É a hora da humilhação agora, viu? Coração, ajuda. Preciso de vocês, viu? Jade, então. Bom, então é isso, pessoal. Hoje eu vou fazer a edição desse Conecta. Em breve vai estar disponível lá na Uniatlântica, na aba Cursos. Junto com esse vídeo eu vou subir também o PPT que o Mate fez para gente, para vocês terem como material de apoio. Aí vocês podem baixar para consultar as eventuais dúvidas, né, no momento do preenchimento. E qualquer coisa podem acionar aí o Dan, me acionar também, que eu replico para ele. Estamos à disposição. Bom. Tá bom? Obrigado pela participação, gente. Obrigado, pessoal. Até mais. Alguém levantou a mão aqui. Peraí, opa. Gabriela levantou a mão? Ela levantou a mão e saiu. É a Gabriela Silva Crespo. Saiu correndo, tadinha, porque ela levantou a mão errada. Tá bom. Tá bom, então. Fechou, Obrigado, gente. Tchau.